Agora nós vamos aprender quando que uma função é injetora, também chamada de injetiva. Tá bom, amiguinho? Observa aqui, ó. Uma função f de a em b é injetora se cada um dos elementos distintos do domínio possuir também imagens distintas entre si. Ah, professor, complicou. Não tem nada demais, amiguinho. Quer ver aqui, ó? Observa. Aqui eu tenho uma função f de a em b. Qual dessas duas é injetora, qual não é? Pois é, esse elemento do domínio tem como imagem o 4. Esse elemento do domínio tem como imagem o 5. E esse tem como imagem o 6. Cada um dos elementos do domínio tem uma única imagem distinta, né? Certo? Agora, observa aqui, ó. O elemento 2 e o elemento 3 têm a mesma imagem. Tem duas flechinhas chegando no mesmo elemento aqui, ó. Então, essa aqui não é injetora. Não pode ter duas flechinhas chegando no mesmo elemento. Essa aqui é injetora. Ah, e o 7 sobrando aqui? Não tem problema nenhum. O que não pode é ter duas ou três flechinhas chegando no mesmo elemento, certo, amiguinho? Cada elemento do domínio tem que ter uma única imagem distinta, certo? Então, a primeira é injetora, né? É injetora. E a segunda não é injetora. Perfeito, amiguinho? Ó, tranquilo de classificar, né? Agora, num gráfico, como é que eu classifico? Também não tem nada demais. A injetora é a mais sossegada que tem, tá? Observa. Aqui está o exemplo. F de 2 até no 5, até 1 até no 8. Isso aqui é o domínio, não é isso? Da função. Esse é o contradomínio. Não podemos esquecer disso, tá? Ó, domínio 2 ao 5, domínio 2 ao 5. As duas são funções. Para classificar ela injetora ou não, quando o gráfico é fornecido, é simples. Você faz assim, ó. Em vez de traçar retinhas de cima para baixo, agora você vai traçar retinhas paralelas ao eixo X. Assim, ó. Assim, ó. Cada uma dessas retinhas está pegando a curva num único ponto, não é verdade? Então, essa primeira é uma função injetora. Certo, amiguinho? E a segunda, professor? Ó, olha só. Se eu traçar uma retinha aqui, o que vai acontecer? Vai pegar em dois pontos, não é verdade? Ela é uma função, só que ela não é uma função injetora. Então essa aqui não é uma função injetora. Certo, amiguinho? É assim que eu classifico. Aqui eu vejo se cada elemento tem uma única flechinha chegando. E aqui eu traço essas retinhas e vejo em quantos pontos pega. Todas podem pegar em apenas um ponto para ela ser classificada como injetora ou injetiva. Amiguinho, vamos analisar agora a sobrejetora. Agora nós vamos aprender quando que uma função é sobrejetora, também chamada de sobrejetiva. Vamos lá, amiguinho? Função sobrejetora. Uma função f de a em b é sobrejetora se o contradomínio de f for igual à imagem. Ou seja, o contradomínio da função, que aqui no caso é o conjunto b, tem que ser igual à imagem. Ô professor, quando que o contradomínio vai ser igual à imagem? O contradomínio vai ser igual à imagem quando não tiver nenhum elemento sobrando aqui em B, amiguinho. Ó, associa sobrejetora. Sobre, lembra? Sobra. Não pode haver sobra. Ô amiguinho, tem um elemento sobrando? Tem o 7 sobrando aqui, ó. Quem é o contradomínio? O B, que é 4, 5, 6, 7. Quem é a imagem? O 4, 5 e o 6. O contradomínio não é igual à imagem. Então essa primeira função aqui, ó, ela não é sobrejetora, certo, amiguinho? Ela não é sobrejetora. Perfeito? Agora aqui, ó, quem é o contradomínio nesse segundo caso? O 4 e o 5, que é o conjunto B. Quem é a imagem? O 4 e o 5. Então o contradomínio é igual à imagem, portanto, essa segunda função é sobrejetora. Aí você vai dizer, ah, mas ela não é injetora. Injetora não, mas sobrejetora ela é. Não tem problema nenhum ter duas flechinhas chegando no 5. Não tem problema nenhum. O que não pode ter é sobra. Só isso. Para ser sobrejetora, não pode haver sobra. Então, esta função, esse segundo caso, ela é sobrejetora. Certo, amiguinho? Ah, como é que eu conheço num gráfico essa função, professor? Observe então o exemplo. F de 2 a 6 até 3 a 7. Esse aqui é o quê? É o domínio e esse é o contradomínio da função. Perfeito, amiguinho?
Então, ó, o que tem que acontecer? O contradomínio, que é esse carinha aqui, ele deve ser igual a quem? Ele deve ser igual à imagem. Ó, amiguinho, observa, qual é a imagem da primeira função? Imagem começa com I de Y. A imagem da primeira, amiguinho, é o intervalo do 4 até no 7, não é verdade? A pergunta que eu te faço é a seguinte: a imagem é igual ao contradomínio? Não. A imagem é do 4 ao 7, o contradomínio é do 3 ao 7. Então essa primeira função não é sobrejetora. Ah, mas injetora ela é. Injetora sim, mas sobrejetora ela não é. O contradomínio que está ali no enunciado, ali em cima, tem que ser igual à imagem para ser sobrejetora. Então vamos anotar isso aqui, amiguinho. Ó, essa aqui não é sobrejetora. Perfeito? Vamos analisar o segundo caso aqui, ó. Segundo caso, qual é a imagem dessa segunda função? Do 3 ao 7, pode perceber, ó. Ó a imagem dela, aqui, ó. Ó, o intervalo do 3 até no 7. Amiguinho, a imagem bateu com o contradomínio, ó, 3 ao 7, 3 ao 7. Ok, né? O domínio está igualzinho, então é função bonitinho. Então essa função não tem sobra. Quando a imagem é igual ao contradomínio, não há sobra. Então essa segunda, ela é uma função sobrejetora, perfeito? Então, essa não é e essa é. Então, basta analisar isso aí, tá? Vamos para a última delas, amiguinho, a função bijetora, também chamada de bijetiva. Ô, amiguinho, quando que uma função é bijetora? Simples. O que quer dizer o termo bi? Duas, né? Então, ela vai ser bijetora, uma função f de A e B é bijetora, se for injetora e também sobrejetora. Ela tem que ser as duas coisas ao mesmo tempo. Aí ela pode ser classificada de bijetora. Certo, amiguinho? Então, observa. Aqui uma função f de A e B. Essa primeira aqui, né? Ó, é injetora? É, porque cada um tem uma flechinha aqui. Não tem ninguém, né? Com duas flechinhas. Ela é sobrejetora? É, porque não tem ninguém sobrando, ó. Cada um com o seu bonitinho, ninguém sobrando, tudo certinho. Ó, esse é o mundo ideal, né, amiguinho? Então, essa primeira é uma função bijetora. Ó, é bijetora. Agora tem um detalhe, tá? Se alguma questão falar que ela é injetora, você tem que marcar como verdadeiro. Ela é injetora também, ela é sobrejetora também, mas ela também pode ser chamada de bijetora, certo? A segunda, amiguinho, a segunda é sobrejetora porque não tem nenhuma sobra, mas tem duas flechinhas chegando no 5. Então, se ela não é injetora, ela não pode ser bijetora, porque ela tem que ser as duas coisas. Então, essa aqui não é bijetora, tá bom, amiguinho? Não é bijetora. Se falar que é sobrejetora, tá ok, né? Agora, vamos para a nossa outra análise, no gráfico, né? Ó, o domínio aqui, eu mudei pouca coisa de antes, tá? E o contradomínio aqui, perfeito? Então vamos lá, amiguinho. Ó, olha o primeiro caso. As retinhas pegam a função no único ponto? Ok. Então ela é injetora, perfeito, passou na primeira. Agora, qual é a imagem dela? Bom, a imagem dela é do 4, que eu olho no gráfico aqui a imagem, né? Ó, o contradomínio está aqui. Aqui no gráfico eu olho a imagem. É do 4 ao 8. A imagem é igual ao contradomínio? É, isso quer dizer que não tem ninguém sobrando. Então ela também é sobrejetora. Ela é as duas coisas ao mesmo tempo. Então aqui nós temos o exemplo de uma função que é bijetora. No gráfico, né? Agora a segunda. A segunda função, amiguinho, é injetora. Ó, se eu passar a retinha aqui, em quantos pontos eu pego? Em 2. Então, se ela não é injetora, ela não pode ser bijetora, né? Ó, sobrejetora até ela é, porque a imagem do 4 a 8 bate contra domínio. Mas ela não é injetora, então ela não é bijetora. Certo, amiguinho? Tranquilo, né? Então, para quem entendeu a injetora e a sobrejetora, a bijetora é moleza, né? Na verdade, vamos ver alguns exemplos agora. Os diagramas abaixo representam funções f de A e B. Classifique-as em injetora, sobrejetora, bijetora ou simples. Simples aqui é quando não é nenhuma delas, né, amiguinho? Vamos lá. Aqui, ó, nós temos o elemento 7 sobrando, então não é sobrejetora. Porém, cada flechinha pega um único elemento. Ó, cada elemento do domínio tem uma única imagem distinta. Então, o que essa primeira função é? Ela é injetora. Vamos anotar aqui. Ela é injetora. Bom,
Essa segunda aqui, ó, tem alguém sobrando? Não tem ninguém sobrando. Então ela é sobrejetora. Vamos analisar se ela é injetora também. Bom, tem duas flechinhas aqui chegando no elemento 2. Então, injetora ela não é. Portanto, ela é apenas sobrejetora. Vamos anotar isso. Sobrejetora. Essa terceira aqui, ó. Bom, tem duas flechinhas chegando no 5, né? Então ela não é injetora. Tem o 4 e o 6 sobrando, então ela também não é sobrejetora. Ela não é injetora e nem sobrejetora. É uma função simples. Simples. É isso? Simples. Essa aqui, todos os elementos estão chegando no 5. Tem 3 flechinhas no 5, então ela não é injetora. Agora, tem alguém sobrando? Não. Então ela é sobrejetora. Sobrejetora. Essa aqui, amiguinho, ó, 3 com 3, 4 com 6, 5 com 5, 7 com 1. Tem alguém sobrando? Não. Então ela é sobrejetora. Cada um tem uma única flechinha, então ela também é injetora. Ela é as duas coisas ao mesmo tempo. Portanto, esta aqui é uma função bijetora. Certo? E aqui, amiguinho, o 1 com o 7, o 2 com o 4. Tem o 5 e o 3 que estão sobrando. O que essa função ali é? Ela é injetora, né? Tem uma flechinha no 7, uma flechinha no 4, né? Tem 2 elementos sobrando, sobrejetora ela não é, então essa aqui é injetora. Beleza? Ó, injetora, sobrejetora, simples. Nada disso. Sobrejetora, bijetora e injetora. Essa é a resposta. Os gráficos abaixo podem representar funções F2 a 5, 3 a 8, né? Quem que é o 2 a 5? O domínio. Quem que é do 3 a 8? O contradomínio. Não esquece, hein? Ó, o contradomínio é o intervalo do 3 até o 8. Certo, amiguinho? Classifique essas funções em injetora, sobrejetora, bijetora ou simples. Você já vai entender por que eu botei o podem ali, tá? Olha lá, a primeira função. Ó, o domínio 2 ao 5 bateu aqui direitinho? Ok. Ó, amiguinho, a imagem é do 4 ao 7, tá vendo? É igual ao contradomínio? Não. Se a imagem não é igual ao contradomínio, não é sobrejetora. Mas injetora ela é? Bom, as retinhas vão pegando num único ponto, não é verdade? Então essa aqui é uma função injetora. Tranquilo? Injetora. A segunda, olha só, injetora ela não é, porque pega em 2 pontos aqui, tá vendo? Sobrejetora, ó o contradomínio, 3 a 8, ó a imagem do gráfico, do 3 a 8. A imagem bate com o contradomínio? Sim. Então ela é o quê? Sobrejetora. Vamos anotar isso? Sobrejetora. A terceira, olha só, do 2 ao 5 é o domínio, bateu direitinho. A imagem 4 ao 7 não bateu com o contradomínio, então sobrejetora ela não é. Injetora ela também não é porque pega em 2 pontinhos. Então essa é uma função simples. É uma função simples. Essa aqui, amiguinho, ó o contradomínio, né? Ó o contradomínio do 3 ao 8, ó a imagem do 3 ao 8. O domínio do 2 ao 5 bateu aqui. Ó, imagem igual a contradomínio. Perfeito. Ela é sobrejetora. As retinhas pegam no único ponto. Então ela também é injetora, ou seja, ela é bijetora. Perfeito, amiguinho? Próxima. Domínio do 2 ao 5, bateu direitinho, tem que bater, né? Se o domínio não bater aqui, ó, não é função, tá? Já viu isso? Ó, a imagem do 3 a 8, contradomínio, do 3 a 8, bateu a imagem com o contradomínio, então ela é sobrejetora. Em quantos pontos pega a retinha? Em 2. Então ela não é injetora, ela é só sobrejetora. Sobrejetora. E a última, amiguinho? Olha só a última, hein? Domínio do 2 ao 5 bateu? Bateu. Qual a imagem dela? Do 2 ao 6. Observa. Ah, professor, mas o contradomínio é do 3 ao 8. Como é que tem o 2 aqui? Então, a imagem deve estar dentro do contradomínio. A imagem do 2 ao 6 não está aqui dentro do contradomínio. Ó. Ah, e o que significa isso? Significa que isso aqui não é função. Eu fiz de pegadinha mesmo. Por isso que eu coloquei, os gráficos podem representar funções. Porque esse aqui, ó, não é função. E se não é função, como é que vai ser sobrejetora e injetora? É nada, né? Então, esse aqui, ó, anota, não é função. Certo, amiguinho? É só para você ficar ligado, tá? A imagem, aqui no gráfico, deve estar contida dentro do contradomínio.